Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui para mais uma escola bíblica para você. Estamos aí com mais um trabalho e dar continuidade, né? Esse trabalho que a qual temos feito aqui constantemente. Bom, aqui, esse trabalho aqui, salvos, seguros e transformados. É um assunto muito importante. Eu queria chamar muito a atenção de vocês para isso, né? Sobre esse trabalho, que é um trabalho que a qual estamos aqui, de alguma forma, procurando orientar vocês sobre a questão da nossa salvação. Vamos lá? Hoje vamos para o nosso capítulo 1, né? Nós falamos sobre a introdução, até chamamos de prefácio do autor, né? E hoje vamos para o nosso primeiro capítulo, né? E nesse capítulo vamos desenvolver em dois domingos, ok? O título é Obtendo a Certeza e Evitando o Engano. Obtendo a certeza e evitando o engano. Vamos lá para a nossa escola bíblica? Sem dúvida, conhecer a Deus e estar certo da vitória eterna são de longe as questões mais urgentes para qualquer indivíduo. De fato, de acordo com as Escrituras, a razão da nossa vida é conhecer, amar e glorificar a Deus. Se nós verdadeiramente temos a certeza de conhecer Deus, nós experimentamos alegria, paz e um propósito de vida indescritível. A sua presença é tão real que nós podemos até enfrentar muitas perdas e dores com uma paz maior que a dor. No entanto, se não conhecemos a Deus, o futuro é terrível. Pense sobre isso. Se nós estamos separados de Deus, numa escuridão e o julgamento eternos, agonizantes, e que pode sobrar de bom? Se nós finalmente perdemos todos que conhecemos e amamos, o que mais pode ter valor? Em Mateus capítulo 16, verso 25, Jesus expressa uma verdade essencial. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca de sua alma? Amigo leitor, se você não está num relacionamento correto com o Criador e juiz do eterno, do universo, o que mais importa? Fama, saúde, sucesso, riquezas são insignificantes se você está separado de Deus e da vida eterna. Sem Cristo, você perde todos e tudo que você preza. Mas com Cristo não há nada a temer nesta e na outra vida. E aqui está a melhor notícia de todas. Você pode conhecer Jesus com total certeza. De fato, Deus quer tanto que você esteja com Ele para sempre, que sacrificou o seu único filho para tornar isso possível. Então está aqui, meus amados, essa palavra inicial aqui sobre a questão de conhecer Deus, que é o nosso trabalho aqui, é exatamente lhes dar esse conhecimento, trazer você próximo de Deus. Às vezes, nós observamos algumas igrejas ou alguns líderes querendo que as pessoas conheçam as suas doutrinas, aquilo que a igreja estabelece. Mas o nosso papel como pastores e como ensinadores, como mestres, a qual somos chamados, é exatamente levar as pessoas para conhecer Deus. Conhecer Deus, ele leva as pessoas a ter um relacionamento, que é a nossa conversa hoje, né, sobre isso. Para a gente poder ter certeza da salvação, nós temos que ter um relacionamento com Deus, né? Eu sempre falo que as pessoas, aquelas que largam a igreja e voltam a praticar novamente o pecado ao sair da igreja, verdadeiramente elas nunca foram salvas. Elas nunca receberam a alegria da salvação.
se elas tivessem recebido a alegria da salvação, elas nunca teriam largado. Isso eu te garanto mesmo, com certeza. Nós temos aqui 13 tópicos nesse capítulo. Nós vamos falar sobre 8 e no domingo que vem vamos falar sobre o restante. Ok? Vamos lá. Primeiro tópico. Nada se compara a conhecer Deus de verdade. Né? Aqui, ó, Jesus declarou que esse relacionamento pessoal e profundo de conhecer Deus é essencial para a vida, para a própria vida. Aí ele disse aqui em João 17:13, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o problema das pessoas prosseguir, né, na sua caminhada cristã. Porque, infelizmente, o que acontece em muitos casos aí fora é que eles veem Jesus não como Deus encarnado, não como Deus pessoal, como Emanuel, Deus conosco. Ele vê Jesus apenas como um certo profeta, como viram Isaías, como viram Jeremias e assim por diante. E aí que está o problema, aí que está aí a chave do problema, né? Se nós não nos ligarmos nesse ponto de partida, as outras não vai prosseguir, né? É por isso que pessoas acham que não tem, que a igreja evangélica, que nós hoje podemos chamar, que não vão para lá porque eles acham que nós damos muito valor a Jesus Cristo. Não é que demos valor a Jesus Cristo, ele é a única solução nossa, não tem outra, né? Não tem como você fugir desse sistema, meu amado. Eu fico pensando, que solução nós teremos hoje? E aqui nós vemos que esse encontro ele vai nos proporcionar vida, vai nos proporcionar alegria e vai nos levar a um propósito. E se nós não tivermos voltado para isso, você pode ver que a Escritura, de uma forma geral, né, ela sempre tende a falar em Cristo, porque Ele é o centro. Né? O autor dos Hebreus ele vai até mais além, diz que olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, se a gente não tiver o nosso foco nele, Paulo disse assim, olha, em Filipenses, né, ele fala assim, olha, não que eu haja alcançado nada, mas uma coisa eu faço, olhando para as coisas para trás, fico e avançando em questão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tá aí o segredo, tudo em Cristo Jesus. A certeza de conhecer a Deus traz alegria, paz e um significado inexprimível. Como é que justifica, como é que responde uma pessoa que tem as suas perdas e elas tratam essas perdas de uma paz tremenda, uma tranquilidade tremenda? É porque elas têm certeza da salvação, porque elas têm alegria da salvação. A dor existe, a dor não tem como você não tê-la. Isso aí não tem como. Existe a dor, mas por mais que existe a dor de uma perda do seu ente querido, né? Existe outra coisa que a qual supera essa dor, que a qual vai te ajudar a lidar com essa dor, que é a alegria da salvação, né? Então, é isso que justifica. O que faz a gente não ter medo de andar nas ruas, não faz a gente ter medo não ter medo de evangelizar, não ter medo de encarar determinadas situações da vida, é porque existe a alegria da salvação. Então, nada se compara a conhecer o Deus da verdade, a conhecer Deus verdadeiramente, né? Aqui, autor dos Hebreus, deixa eu ler para você aqui, que eu não marquei aqui não, mas eu vou botar para ler aqui, deixa eu só colocar meu... Hebreus, vamos lá. Hebreus capítulo 10, se quiser abrir aí, amado, pode abrir, tá? Capítulo 10, versículo 22, que diz assim: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água pura. Esse acesso com fé. Alguém só vai ter fé. A fé só existe
né? A gente só vai exercitar a fé se nós tivermos certeza da salvação. Aí você vai me perguntar, pastor, quer dizer que eu sou uma pessoa cheia de medo, tenho medo de subir a favela, tenho medo de andar na rua, tenho medo de andar no escuro, tenho medo disso. Eu queria te dizer que você está com um problema referente, perdão, à sua fé em Deus. Então, você precisa orar mais um pouquinho, buscar a Deus mais com intensidade, mais um pouquinho para isso, ok? Porque a coisa está meio esquisita. Vamos lá. O segundo ponto diz: você pode ter certeza? A palavra de Deus garante. Aqui nós temos alguns versículos que eu vou ler eles. Alguns eu vou ler, alguns eu vou ler. Por exemplo, tem que Isaías 26:3. Aí você pode ler aqui: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, né? Então tá aí. Teremos paz quando nós confiamos em Deus. Aí você me pergunta, quer dizer que eu não confio em Deus? Se você não tem paz, se você não tem tranquilidade, é porque você não confia em Deus como deveria confiar. Temos também 1 João, capítulo 5, versículo 13, que também você pode ler também. Nós temos João 3,16, você já conhece de cor sorteado. Temos João capítulo 6, versículo 37. 6:37. Nós temos também João 17:3. Temos também Atos, capítulo 2, e versículo 21, que diz: todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Invocar é você proclamar o nome dele com fé, com garantia, com certeza. E isso é invocar o nome do Senhor. Temos também o Romanos capítulo 8, versículo 16. Olha que interessante que Paulo fala. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que legal. Temos também aqui em Hebreus 10, 22, que nós já lemos. E também temos 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Né? O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês. E deixa eu só pegar um negócio aqui. E não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus, que deve ser também o seu desejo, é que todos chegam ao conhecimento. Deixa eu só apertar aqui, amado, só rapidinho, que eu arrumei aqui minha salinha aqui hoje. Então, agora sim. Aí, agora eu vou ficar mais à vontade aqui, senão eu vou articular, vou mandar a mão de novo no microfone aqui. Então tá aqui, né, essa palavra aqui, esses versículos que você pode ler com calma. É só você dar pausa, você anotar. Ok, meu querido? É porque a gente não pode parar aqui não, né? Por isso que a aula aqui ela tem que ser rápida. Bom, dar aula aqui pessoalmente, umas aulas dessas pessoalmente, aí sim, a gente pode conversar muito mais sobre esses casos aqui. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o seguinte. Ele quer que a sua salvação seja um relacionamento de uma bela certeza e não um jogo de suposições. A salvação, como eu já falei, ela tem muito a ver com o nosso relacionamento. Então, por isso que você deve pensar um pouquinho sobre isso. Aí eu fiz essa perguntinha meio aqui atrás aqui, mas eu vou fazer antecipadamente. Pensa um pouquinho, o que é um relacionamento para você? Fala comigo aí, né? Pensa um pouquinho sobre isso. O que é um relacionamento, né? Não é apenas uma certa amizade que você vê a pessoa, que você interage com ela esporadicamente ou uma forma bem vazia. Um relacionamento é uma coisa muito profunda, onde vão nos conhecer mais e mais. O exemplo disso, que a Bíblia sempre ela vai colocar como exemplo, é a questão de marido e mulher, né? Esposos, os cônjuges, né? Os seus relacionamentos eles são muito profundos.
E essa profundidade faz com que eles vivam constantemente como esposos, como homem e mulher, por vários anos, né? O que quebra um relacionamento é a falta de amor. Mas quando existe o amor, pode ter os seus problemas, pode ter as suas dificuldades, e até ter um deslize talvez de um ou de outro, que às vezes pode acontecer, mas uma coisa é certa: o amor, ele prevalece, e muito prevalece, né? Temos ali o exemplo de Deus escrevendo o livro de Oséias. O livro de Oséias é um livro muito enigmático, né? É um livro que nos traz alguns enigmas que é só estudando ele para descobrir algumas coisas importantes ali neste livro, tá ok? Então tá aqui, né? E aqui o autor ele fala o seguinte: nesse capítulo nós vamos explorar como é fácil as pessoas pensarem que elas são salvas quando ainda não são. A gente vai falar muito sobre isso nesse capítulo hoje. Eu vou até adiantar aqui porque o tempo está passando. Aí vamos entrar para o ponto 3. O ponto 3 já começa a pegar fogo, né? Nunca os conheci. Está aqui no capítulo 7 de Mateus, versículo 23. Ele fala: nunca os conheci. Embora ninguém possa dizer, quem sabe, a exata porcentagem, Jesus adverte que é uma única ocorrência comum e perturbadora que religiosos estejam perdidos. Mas há algo pior. Muitos estão convencidos que irão para o céu, até que Deus abra seus olhos, e muitos perdidos membros da igreja não têm a mínima ideia que estão perdidos. Cuidadosamente considere que as palavras alarmantes do Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome nós nos expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então está aqui, né, capítulo 7, né, versículo 20 e 21 a 23 de Mateus, onde nós vemos aqui. Tomar esse cuidado. Que agora a pergunta que também podemos fazer diante dessa passagem também é a seguinte: como é a vontade de Deus? A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Bom, eu queria sugerir para você aqui no nosso canal. Nesse canal também tem esse curso, mas nós trabalhamos melhor com ele no Instituto Didascalo, que é um curso chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. É um curso fabuloso, edificativo, muito interessante. Eu queria convidar você para participar desse curso lá. Escreve aí, Instituto Didascalo. Se você quiser, é que eu escrevo para você, ou que eu lhe mando o link, né, do curso, é só falar comigo. Eu estou à disposição. Ele está lá para isso, para poder ajudar você. Está entendendo? O que você quer? Ali eu procuro, são dois cursos, né? Eu conhecendo Deus, fazendo sua vontade, e também a mente de Cristo, que eles se encaixam, eles precisam, os dois, né, ser estudados para eu entender como é a vontade de Deus. Como? Porque ali no Conhecendo Deus, fazendo sua vontade, eu vou pegar a ideia, o que é a vontade de Deus e como fazê-la. No curso A Mente de Cristo, eu vou a entender como fazer isso na prática. É bom, por isso que é interessante, ok? Então, tem pessoas que estão na igreja, amados, que nunca conhece, que Deus nunca conhece, nunca conheceu. É a mesma coisa, o que faz hoje, por exemplo, a pessoa se conhece hoje, já estão se relacionando de todas as maneiras, e no final das contas, elas nunca vão entendê-las, porque vivem em função da paixão, daquele fogo, da sensualidade. Isso não quer dizer que existe relacionamento, isso não é relacionamento, é apenas
uma coisinha e, na verdade, eles não se conhecem verdadeiramente. É assim que vivem muitas pessoas que vão para a igreja, sente aquele fogo, aquela paixão ali, aquela coisa gostosa da igreja, depois vai para casa e voltam à sua vida como era antes. Agora, aqueles que vivem relacionamento, não. Eles vivem constantemente, 24 horas, acordam junto, dormem junto, vivem as suas vidas cotidianas juntos, eles se conhecem, né? Se conhecem. Aqui também, similarmente, também tem uma passagem que Jesus disse lá em Mateus, capítulo, também ainda em Mateus, né? Capítulo 3, 7, versículo 13 ao 14, que diz assim: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como uma estreita porta, apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontra. Então, aqui, nós temos aqui a questão que a religião, de alguma forma, ela tende a querer justamente tirar este ponto aqui, né? De nós entendermos que a estreita vontade de Deus, ela precisa ser valorizada, entendida, né? Estar na igreja, dizer que eu sou cristão, né? Eu sou cristão, mas eu faço o que o mundo faz, eu vivo o que o mundo vive, né? E assim por diante. E vai assim, por diante, aprendendo as coisas. Deixa eu ler aqui uma passagem que eu notei aqui para os irmãos. É Lucas capítulo 10, verso 17. Cadê 17 a 20? Deixa eu ler para você aqui. Deixa eu só melhorar aqui, só. Vou botar o 20 porque fica melhor. Vamos lá. Diz o seguinte: então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: o Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submeteram a nós. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis que dei a vocês autoridade para pisarem em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, aí que entra, no entanto, eu não sei que conjugação é essa no português, mas ela nos chama a atenção. Alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Esse é o ponto. Tem pessoas que se vivem em função do milagre. Eu fiz isso, eu faço aquilo. Gente, sai fora disso. Não quer dizer nada. Esse é o nosso dever. Paulo falou que, ai de mim não pregar o evangelho. Paulo falou assim, é um dever meu como pregar o evangelho, né? Mas que isso não pode fazer parte do meu dia a dia, isso não pode ser a razão da minha vida, porque isso é fatores religiosos, né? E outras coisas mais que a gente vai aprender mais aqui, né? Então tem que tomar esse cuidado, para a gente não deixar muito se enganar com isso, que às vezes, eu não vou dizer que acontece isso, não. Eu nunca tive essa experiência, nem quero ter. Que às vezes Satanás, ele permite até que aconteça todas essas coisas, o demônio sai, ele deixa sair, vai deixar sair, ele gosta disso, ele gosta dessas coisas, de expulsar demônios, demoniada, vai embora, só para eles ficarem mal, ficar, eu expulsei demônio. Jesus disse aqui, gente, por mais que eu lhe dê autoridade para fazer isso, não seja esse o foco de vocês. Alegre-se não porque acontece isso. Alegre-se porque o nome de vocês estão escrito no céu. Aqui o quarto ponto fala uma epidemia espiritual moderna. As evidências da crise espiritual generalizada de hoje são muito fortes. A crise é constituída de duas realidades preocupantes. A primeira, o número de significado de pessoas dá evidências básicas para serem salvos.
porém não têm vitórias da certeza e do poder espiritual. Outra perguntinha que eu coloquei aqui. O que é ter o poder de Deus? Bom, gente, chegou a hora de você fazer essa investigação. Eu estou agora nesse nível, né, de fazer a pergunta e pedir às pessoas para investigar isso. O que é ter o poder de Deus? O que é viver o poder de Deus? Tem pessoas que acham que viver o poder de Deus é a sua vida financeira boa. Aí eu tenho um carro, tenho isso, eu tenho aquilo, né? Eu dou o dízimo, eu oro, eu não falto o culto, eu tô ali sempre, tal. Não, gente, isso não quer dizer nada não, hein? Não dizer que isso não deva fazer. Você tem que dizimar sim, tem que orar sim, tem que ir para a igreja sim. Só que esse fator não vai lhe dar nenhuma certeza de salvação. Quem diz para você que você dizimar, você vai para o céu? Né? Se você pode até dizimar. E Deus pode até, numa questão da lei da semeadura, né? Você é ofertante, você é dizimista, Deus pode te abençoar financeiramente, como abençoa um ímpio que dizima na igreja. Eu conheço não sei se acontece isso ali na igreja, porque eu não tenho acesso à, à questão da tesouraria, mas igrejas que eu já dirigi, né, que pessoas ímpias dizimavam e eram pessoas prósperas. Amados. Mas elas prosperaram. Mas o fato de elas dizimarem nunca ia dar ali um cartão pagar a salvação, né? Aí você está ali no trabalho de oração, não está pagando a sua salvação, né? Então vamos tomar cuidado com esse negócio de achar que essas evidências, né, que eu estou recebendo isso, eu recebi intermédio, eu orei e Deus abençoou, eu orei e Deus, né, me deu isso, Deus, eu estou orando e as coisas estão acontecendo. Não quer dizer nada, essas evidências nunca podem ser evidências da minha salvação. Eu vou repetir, relacionamento com Deus. Vamos continuar aqui. Segundo, segundo não, ainda continua aqui ainda. Pessoas não têm certeza inabalável, perdem muito da beleza, da alegria, do propósito que Deus tem nas suas vidas. Pior ainda, elas não podem servir e nem glorificar a Deus totalmente. A oração poderosa, a paz e o serviço vitorioso parecem fora do seu alcance. De muita maneira, elas vivem mais como mendigo espiritual do que como confiantes filhos de Deus e cordeiros de Cristo. Porque só sabe pedir, 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 mas não sabe se relacionar, né? Vamos lá. A segunda realidade a qual nos preocupa referente a essa questão da certeza da salvação, de viver ou não, olha só, há uma forte evidência que muitos pensam que têm certeza do céu, infelizmente estão errados e separados de Deus. Escuta o que eu anotei aqui agora. Ó, eu vou ler tudo, né? Eles têm falta de indicadores essenciais da vida eterna. Embora esses queridos tenham alguma crença religiosa, faltam-lhes algumas das evidências da salvação. O mais preocupante ainda é o fato de que, frequentemente, estarem inconscientes de sua religiosidade não é a salvação verdadeira. Em muitos casos, essas pessoas são agradáveis e moralmente corretas, mas como religioso sincero, Nicodemos lhe faltava-lhes o quê? Um novo nascimento. Ora, Nicodemos era religioso. E aí que tá, né? Isso não lhe deu nenhum acesso à salvação. Jesus deixou isso bem claro para ele. Você pode ler lá, capítulo 3 de João, que Jesus deixa bem claro isso para Nicodemos. Vamos lá. Vamos falar sobre 3 evidências de um problema generalizado. O primeiro deles, pesquisas revelam uma prevalência generalizada de estilo de vida sem compromisso entre muitos membros da igreja. Vou na igreja, me visto como crente, ando com a Bíblia debaixo do braço, leio a Bíblia, mas
é apenas um estilo de vida, nada mais do que isso. É como fosse ir para o shopping todo domingo, ou fosse para o trabalho todos os dias, né? Tem pessoas que vão para o trabalho todo dia, não significa que ele é um trabalhador, ele vai porque ele precisa ir para o trabalho, né? Tem pessoas que não gostam de ir para a escola, mas vão para a escola, é um estilo de vida que ele criou de ir para a escola. Não significa que precisam, se ele gosta de ir para a escola, é uma força, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar. E assim também as pessoas, algumas pessoas, pensam que ir para a igreja, frequentar os cultos, chegar cedo, né? Eu gosto muito de chegar cedo e é bom que você também chegue cedo. Só que isso não quer dizer nada. O que vale é outras mais questões. Mas cuidado, o estilo de vida é que faz com que a gente se prende e acha que está tudo bem, né? Tome cuidado com isso. A segunda, as congregações de hoje relatam uma frequência muito baixa e perturbadora falta de suporte de muitos membros. Então, a questão é, aproximadamente a metade da membresia raramente ou nunca vai à igreja. Aí que vem as questões. Falta alguns indicadores bíblicos para que essas pessoas elas entendam que a igreja ela é o ponto de Deus nessa terra para poder trazer salvação para outras pessoas. E a pergunta é, por que hoje a igreja não tem mais aquela evidência como tinha a igreja que iniciou ali em Atos dos Apóstolos? É porque hoje é mais um estilo de vida, como nós falamos na primeira evidência aqui. Né? Eu vou para a igreja, eu canto, eu gosto ali do cântico da igreja. É tanto que a maioria das pessoas, ela frequenta muito mais igrejas que tem mais evolução. Por quê? Porque ali elas vão... É menos trabalho, né? Menos trabalho. As igrejas que estão começando agora, elas dão mais trabalho. A pessoa tem que orar, tem que viver uma vida mais comum com Deus, um relacionamento maior com Deus para poder a igreja crescer. É isso aí. Vamos lá, número 3. Entre membros ativos, há uma incidência preocupante de respostas erradas quando a doutrina mais básica da salvação. Hoje é uma confusão danada sobre doutrinas. Qual é a doutrina verdadeira? Gente, o que significa doutrina? Doutrina é ensinamento. Doutrina é o que a Bíblia nos ensina. Então é por isso que tem que tomar cuidado com determinadas coisas que a qual dizem que são doutrina e na realidade não é doutrina coisa nenhuma. Por isso que temos que tomar cuidado com certas frequências que nós fazemos às vezes, né, de determinados lugares. Não que seja pecado você andar aqui, andar ali. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre as frequências. Bom, por que você... Porque às vezes as pessoas vão em certas festas que são denominadas como juninas, agostina, de Pedro, de Sebastião, de isso, de aquilo. Fazer o que nessas festas? O que ela vai nos ensinar? Né? Se nós vamos para essas festas, ou colocamos camisetas que vão fazer alguma apologia a determinadas coisas, estamos praticamente dizendo que eles estão certos. E a Bíblia está errada. A Bíblia não manda adorar, não manda seguir nenhum homem. Nem eu quero que me siga, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês sigam Jesus. Eu estou ensinando aqui para vocês seguirem a Jesus. Esse é o nosso papel. Eu estou aqui apenas apresentando isso. Aí começa a ensinar que eu tenho que me prostrar diante de um homem que a qual não vai me trazer nenhuma salvação. Não estou aqui falando mal do magistrado ali, o magistrado aqui não. Né? Eles são homens comuns. São pessoas comuns que a qual merece o nosso respeito, né? Respeito, mas não a nossa veneração, a nossa inclinação, né? Não merece isso, não. Nenhum homem merece isso. A Bíblia diz que Pedro, ele mandou as pessoas se levantarem. Ops, para, os apóstolos falavam isso. Não quero que vocês me inclinem. E hoje fica essa adoração a essas pessoas, ficam dando alusão aí à cura
há determinadas pessoas que a qual não tem nada a ver com isso, que quem cura é Jesus, quem cura é Deus, não são homens. Não, mas eu fui e pedi fulano de tal, ele me curou, mas quem curou foi Deus. Infelizmente, a visão, essa coisa toda fez com que eu me inclinasse diante dessas pessoas. Eu provo isso para você. Só a gente tentava conversar. Entendeu, amados? Deixa eu ler essa parte que eu sobrinho aqui. De acordo com a Bíblia, é impossível que alguém realmente salvo possa abandonar a igreja, ter um estilo de vida não cristão ou dar respostas completamente erradas a perguntas referentes à doutrina básica da salvação. É impossível. Por quê? E uma vez salvo, salvo para sempre. Está errado? Está errado? Tá certo? Está certo. Uma pessoa salva, ela nunca vai largar de ser salva. Porque ela vai entender que aquilo não é o estilo de vida. Que aquilo não é uma doutrina básica. É uma necessidade de se relacionar com Deus. Isso faz com que a gente perde qualquer sentido de medo, sentido de viver em função de homem. Você deve obedecer ao seu pastor, sim, mas nunca mais saber que esse pastor precisa estar ciente de que esse pastor está ou não ensinando a palavra de Deus para você. Porque cuidado, tem muitos pastores aí que estão levando pessoas a pensar errado, agir errado, né? Então, eu particularmente não quero de maneira alguma. Eu faço prova. Gente, quando eu pregar, vamos para a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. Se tiver alguma dúvida, se eu estiver falando alguma coisa que vocês acham que estão errado, vão conversar comigo, né? Eu quero que converse. Que aí, se eu estiver errado, eu com certeza, eu tenho humildade para isso, muito bom. Eu reconheço e eu vou pedir perdão, porque eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, quando eu errava. Hoje, e se eu estiver certo, eu vou mostrar para você que eu estou certo. E assim por diante. Número 6. Rapaz, a hora hoje tá. Esse aqui é um assunto muito longo, né, Márcio? O sexto ponto quer dizer: membro da igreja perdido não é um palavrão. Aqui eu gostaria de enfatizar que não deve haver um estigma vergonhoso ligado à frase membro da igreja perdido. O fato é que todos somos perdidos até que nasçamos de novo, seja membros da igreja ou não membros da igreja. É por isso que essa coisa que se não batizar, ele vai para o inferno. Não. Nós temos aí casos da Bíblia, pessoas que não se batizaram. Temos ali o ladrão da cruz do Calvário, que não foi batizado. Não, meu filho, Jesus tem que parar ali. Gente, vamos parar aqui agora, né? Vamos deixar o rapaz da cruz, vamos batizar ele primeiro antes de matar ele. A medida é cada absurdo. Ele foi salvo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele conheceu Jesus como Senhor. Temos um caso do eunuco, que ele, no caso ali, ele quis o batismo como uma forma de expressar, né, que ele queria, né, que ele entendeu a salvação. Mas ali deu tempo, né? Os perdidos da igreja não são piores e menos inteligentes do que os outros e certamente não tiveram a intenção de se tornarem membros da igreja sem estarem convertidos. Na maioria dos casos, não foi culpa deles. Em muitas igrejas, o evangelismo é superficial. A facilidade de se tornar membro da igreja possibilita ingresso a pessoas em conversa na igreja. Mas o que acontece? As pessoas, infelizmente, são mal ensinadas e esses maus ensinamentos fazem com que elas vivam erradamente. Gente, vamos ensinar a Bíblia, pastores, como deve ser ensinada. Como deve ser ensinada. É por isso que eu falo, sempre gosto de falar assim, você quando for pregar a palavra, primeiro entenda ela para você, para a sua salvação. Né? Nunca pregue a Bíblia porque você acha que está certo. Né? Está certo. Viva isso que você viveu. E será que está certo mesmo? 1 João 5,13 diz o seguinte: essas coisas eu vos escrevi, que vocês creiam no Filho de Deus, para que saibam que tenha a vida eterna.
crer no Filho de Deus e crer nos seus ensinamentos. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. As epístolas, tanto de Romanos até Judas, vão simplificar esses 3 capítulos. Por isso que é bom sim, ler os 3 capítulos e depois ler as cartas. Aí você vai estar ciente do que eu estou falando aqui, com muito mais certeza. Vamos lá? Vamos para o número 7. Estou terminando já, irmãos. 3 razões para o engano generalizado. O primeiro dele é: o engano é comum porque a humanidade tem um poderoso inimigo inimigo espiritual cujos títulos principais são mentiroso, enganador, destruidor e adversário. Então, nós temos aí um inimigo que gosta disso, né? Gosta de nos enganar, né? Então, vamos lá. Vamos ao número 2. O engano é comum porque os nossos corações podem ser enganados sem que percebamos. Aqui, Jeremias 7,9 fala, né, que o coração é enganoso acima de todas as coisas, né? Então, confiar naquilo que o coração está dizendo é um problema muito sério. Cuidado com o seu coração. O coração tem que ser moldado pela palavra. O coração é a sede do conhecimento, é a sede da vontade e é a sede das emoções. Tanto o conhecimento, tanto a vontade como as emoções têm que estar centradas em Cristo. Você tem que fazer que o seu coração esteja, o conhecimento seja de Cristo, a vontade seja de Cristo, as emoções sejam de Cristo, para você andar legal. Quando não tem Jesus, quando a graça de Deus não opera aí nesse sistema no seu sistema chamado coração, as coisas ficam mais difíceis. É onde as pessoas não conseguem entender e acabam não percebendo que seus corações estão sendo enganados. Cuidado com o seu coração, hein? Cuidado. Vamos lá. E também Paulo fala em 1 Coríntios 4:4, acho que é 2 Coríntios, né? Ele colocou errado aqui, deixa eu arrumar aqui, amado. Ele quase me leva ao erro, né? Ainda bem que a gente sabe. É 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, segundo o entendimento dos incrédulos, para que não veja a luz do evangelho resplandecer. Então, cuidado. Satanás pode estar nos cegando. Por isso que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, né? Vamos lá, número 3. O engano é comum porque muitos não entendem a maravilhosa santidade de Deus e a sua necessidade de um novo nascimento em Cristo. Então, se você não se santificar e não nascer de novo, você vai estar no mundo do engano. Como pode alguém nascer de novo mexendo com política? Eu fico aí vendo uma turma de gente aí, sabe, irmãos? Discutindo. Porque o Lula tá brigando com o Trump. Meu Deus, esse cara não vai papar. Pô, fazer o quê, mano? Ora pelo Lula. Um novo nascimento, uma pessoa nascida de novo, ele não vai se importar, isso não vai afetar a ele. Pastor, mas nós somos patriotas, tudo bem, eu posso dizer que a gente tem que lutar pelo nosso país, mas de espiritual. Saber que a nossa briga é contra o diabo. Fica uma turma de gente fazendo publicações aí, sabe? Vai nascer de novo, meu irmão, por favor. Ai, ai. No último século, muitas igrejas têm se tornado perigosamente superficiais nas práticas do evangelismo, discipulado e metodologia para novos membros. Como fazer isso? Por que acontece isso? Porque são evangelismos que não têm nenhum propósito, discipulado que não tem nenhum propósito e metodologias que não vai levar ninguém a nada. Coisa de homem. Gente, eu tenho procurado o máximo possível explicar para vocês, usando o meu canal, aquele canal que eu falei inicialmente, Instituto Didascalo. É só você entrar lá, nós temos tudo que você precisa.
eu tenho explicado claramente para vocês ali, para as pessoas, como desenvolver uma metodologia, um discipulado. E estamos aí trabalhando como um trabalho chamado evangelismo de oração, sentinela de oração. Tudo está lá. É só você ver lá. Você pode ver, mano. Participa do curso. Egozinho, você fala comigo se está errado ou não. A gente vai discutir sobre o assunto. O importante é você ter que estudar. Tem que estudar. O assunto para entender. Buscar o entendimento sobre essas coisas. O último ponto de hoje, né? São 13, né? Vamos falar sobre 8. Salvação é um relacionamento. A chave para entender o engano está revelada na frase: eu nunca os conheci. Grave bem isso. A salvação bíblica é um relacionamento pessoal transformador da fé e submissão como nosso Senhor, a Jesus como nosso Senhor. A salvação não depende de crenças religiosas, de entrar para uma igreja ou tentar ser bom. Embora tudo seja importante, não salva ninguém. Afinal, Deus diz que a melhor justiça humana é como trapos de imundícia aos olhos de Deus. De acordo com as Escrituras, a salvação vem somente através de um relacionamento pessoal de fé e submissão ao próprio Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, ou melhor, se relaciona a não ser por mim. Aí está o engano. Eu vou a João, a Pedro, a Tiago, eu vou a isso, eu vou aquilo. Não, é a Jesus, somente a Jesus. Enquanto você ficar aí procurando esses meios, que são os atalhos que não vai levar você a lugar nenhum, você não vai conseguir se relacionar com Deus e está perdendo a salvação. Mano. Salvação não é somente aquele que mata, rouba, não. É aquele que se acha que é bom demais. Oh, meu Deus. Como o pai da mentira, Satanás busca fazer os perdidos pensarem que são boas o suficiente e que caminham para o céu. Infelizmente, o inimigo é experiente no que faz. E as almas preciosas, frequentemente, não têm ideia disso muito bem, não têm ideia do engano que estão caindo. Cuidado, né? Nesses embaraços. Eu sou uma pessoa muito boa, muito boa. Ali embaixo, enquanto Jesus estava sendo crucificado, aquelas pessoas também já se achavam boas. Mas aquele ladrão da cruz, ele reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. E acredito que ele foi salvo, que Jesus descreveu isso. E aquelas pessoas que estavam embaixo da cruz, que eram ditas como pessoas boazinhas, não foram salvas. Muitas delas não foram salvas. Olha essa situação. Gente, vamos parar com essa coisa de que eu sou bonzinho, né? Que eu vou pro céu, eu não fumo, não bebo, não roubo, não prostituo, não faço nada. Cuidado com isso, né? Isso não quer seguir nada. Você está fazendo mais do que você tem que fazer. Essa é a sua obrigação não fazer isso. Vamos lá. Doutor Andrew Rogers falou disso muito bem em seus sermões. Olha o que ele falou. O diabo está completamente envolvido nas religiões falsas e superficiais. Elas são seus melhores métodos para impedir pessoas de experimentarem o novo nascimento. Aí. Enquanto aí as pessoas estão envolvidas com determinadas religiões, irmãos, é por isso que eu falo. Não estou aqui querendo que você seja religioso, que você seja membro da igreja do Ministério Fluir em Cristo. Não estou falando isso não. Se quiser visitar a minha igreja lá, será um prazer. Não estou falando que a igreja seja certa, não. Nem existe igreja certa. Existem pessoas que ensinam a palavra de Deus certa. Se você quiser ir lá, você vai saber que eu, particularmente como pastor, procuro priorizar e levar o conhecimento da palavra de Deus como ela deve ser ensinada. E todos nós devemos fazer isso.
Agora, religião, cuidado com as religiões aí, mano. Cuidado com essas religiões. Tá bom? É, hoje, por hoje é só, né? Domingo que vem vamos dar continuidade aqui. A hora tá passando, tá quase uma hora já de, de aula aqui hoje. Porque o assunto é um assunto longo, um assunto que deve ser bem explicado e bem detalhado. Esse é meu prazer, ok? Até domingo que vem, né? A gente vai para a nossa terceira aula domingo que vem. São 15 aulas, falei, né? Então, temos muita caminhada para frente ainda. Deus abençoe você. Amém.